Você já parou para pensar que enquanto corre atrás de aprovação, pode estar cavando sua própria ruína? Parece paradoxal, não é mesmo? Aquele desejo quase automático de agradar todo mundo, que a gente aprendeu desde cedo, pode ser a prisão invisível que mantém seus sonhos algemados. A verdade chocante é que, quanto mais você busca ser querido, mais se distancia da sua liberdade e felicidade verdadeira. E o pior, essa busca incessante nem sempre é sobre você. É um jogo de expectativas alheias, onde a recompensa é passageira e a cobrança eterna. Prepare-se para entender por que a validação social tão valorizada é uma armadilha poderosa, e o que você pode fazer para escapar dela e recuperar o controle da sua vida. Tem gente que vive a vida como se estivesse no palco o tempo todo, com medo da vaia, esperando aplausos. E o preço disso? Altíssimo. Quando a opinião dos outros vira bússola, a pessoa começa a ignorar seus próprios desejos. Quantos talentos adormecem porque alguém teve medo do que a família ia pensar? A busca por aprovação é uma prisão confortável, mas ainda assim, é prisão. Essa obsessão por agradar os outros é um buraco sem fundo. A pessoa entra sorrindo e sai exausta. Vem a ansiedade, aquele nó no peito, a insatisfação que parece não ter causa. E pior, a conexão com os outros se torna superficial. Tudo vira performance. No fim do dia, quem vive assim não sabe mais o que quer, só sabe o que os outros esperam dela. A alma grita, mas ninguém ouve, nem ela mesma. E quando a dopamina vem de curtidas e elogios, o vício se instala. É como um açúcar emocional. Dá prazer rápido, mas enfraquece por dentro. Uma crítica já derruba o dia inteiro. Um silêncio nas redes vira motivo de crise. A dependência emocional toma conta, e a autoestima vira refém de quem nem sempre está por perto. É aí que entra a sabedoria de Richard Taylor. Richard Taylor acerta em cheio quando diz que a maioria das pessoas supervaloriza a opinião dos outros. Isso mesmo. É como se a régua da nossa vida fosse colocada na mão de quem mal nos conhece. A necessidade de aprovação vira um filtro distorcido, que enfraquece escolhas e sabota decisões. Tem gente que não troca de emprego, não muda de cidade, não corta o cabelo. Tudo por medo de ser criticado. O medo da rejeição é sorrateiro, disfarçado de cautela. Mas na prática é ele que mantém tanta gente paralisada. O curioso é que, muitas vezes, a crítica nem vem. O medo por si só já faz o estrago. A pessoa nem tenta, nem arrisca, nem vive. Fica ali, imaginando julgamentos que talvez nunca aconteçam. É como viver num tribunal invisível, onde o juiz são todos, menos ela. E sabe o mais irônico? Mesmo quando a gente tenta agradar todo mundo, sempre vai ter alguém que torce o nariz. Não existe unanimidade. Taylor propõe o resgate do orgulho, mas não aquele orgulho arrogante. É o orgulho da integridade, de viver com base nos próprios valores. Só que para isso a gente precisa cortar o fio que nos prende ao aplauso fácil. E quando esse fio se rompe, algo curioso acontece com a tal validação social. É curioso como a sociedade nos empurra uma cartilha invisível. Sucesso é ter cargo alto, carro do ano, corpo sarado e um feed impecável. A tal da validação social virou moeda. Só que o problema é que, quando você depende disso para se sentir bem, vive numa montanha-russa emocional. Um elogio sobe o ego, uma crítica derruba. E o mais cruel? Tudo isso é tão frágil quanto a conexão do Wi-Fi. Essa busca constante por aprovação externa nos aprisiona num personagem. A pessoa começa a editar a própria vida, não só no Instagram, mas nas escolhas do dia a dia. Ela recusa oportunidades reais de felicidade só porque não parecem certas,
aos olhos dos outros. A carreira dos sonhos é deixada de lado porque não dá status. A relação saudável é trocada pela tóxica que parece ideal para o feed. Quem vive nesse ciclo vira refém do olhar alheio. A autoestima oscila conforme a reação dos outros. Isso gera um vazio difícil de preencher, porque nenhum elogio consegue suprir a falta de identidade verdadeira. É como encher um balde furado. Por mais que coloque água, nunca vai estar cheio. E aí entra a pergunta que cutuca. De quem é a vida que você está tentando validar? A sua ou a deles? Você já parou para pensar em quanto tempo da sua vida é gasto com preocupações que, no fim das contas, nem eram suas? Um estudo feito no Reino Unido chamado National Worry Audit revelou algo assustador. As pessoas passam cerca de 6 anos e meio se preocupando com o que os outros pensam delas. Isso mesmo, mais de 2.000 dias só com paranoia sobre aparência, roupa, cheiro corporal. Coisas que muitas vezes ninguém sequer nota. Mas para a mente ansiosa, cada detalhe vira uma ameaça social. É como se estivéssemos o tempo todo num palco sob holofotes, achando que todo mundo está analisando cada passo nosso. Só que, na real, as pessoas estão muito ocupadas lidando com as próprias inseguranças para reparar nas suas. Mesmo assim, seguimos gastando energia com: será que vão me achar ridículo? Ou, será que eu deveria ter ficado calado? Isso não só drena a confiança, como paralisa decisões importantes. Já pensou quantos nãos você deu para sua felicidade, só por medo do que iam pensar? E o mais cruel é que essas preocupações se instalam cedo. Desde criança, a gente aprende que ser aceito é mais importante do que ser autêntico. A roupa certa, o cabelo certo, o comportamento certo. Crescemos tentando evitar o julgamento, e viramos adultos que se anulam em nome da aceitação. Se quiser começar a quebrar esse ciclo, experimente pequenos atos de liberdade. Usar algo fora do padrão, dizer o que pensa com gentileza, ou simplesmente deixar de pedir desculpa por existir. Pode parecer pouco, mas é um baita começo. Viver buscando agradar a todos é como tentar encher um balde furado. Por mais que se esforce, a sensação de vazio e insatisfação nunca desaparece. No livro A Coragem de Não Agradar, os autores mostram que a verdadeira felicidade nasce da coragem de enfrentar o desprezo e a rejeição. É isso mesmo. Ser desprezado não é o fim do mundo, mas um passo necessário para se libertar do jugo da opinião alheia. Quem aceita isso, começa a construir uma vida mais autêntica e livre. Essa dependência da aprovação não surge do nada. Ela é uma herança da educação que recebemos. Desde cedo somos moldados a buscar recompensas, elogios, notas, reconhecimento e a evitar punições, como críticas ou exclusão. O resultado? Adultos presos numa prisão invisível, sempre querendo ser queridos, sempre com medo do julgamento. A boa notícia é que essa prisão pode ser rompida. A coragem de não agradar é um convite para experimentar a liberdade emocional, um convite para se priorizar. Um exercício prático para começar essa mudança é questionar aquela voz interna que diz: e se eu não for amado? Pergunte-se: qual é o pior que pode acontecer? E depois reflita: será que esse pior realmente vai destruir minha vida? Com essa reflexão, você começa a desmontar o mito da aprovação como única fonte de felicidade. Aos poucos, vai descobrindo que a coragem para ser imperfeito é o segredo para viver com mais leveza e verdade. E isso só abre caminho para o próximo aprendizado. Na busca por se libertar da aprovação alheia, nada melhor do que aprender com os estoicos e cínicos, mestres em desapego e coragem. Cato, por exemplo, não tinha medo de se vestir fora dos padrões, encarando o desprezo social como um treino para fortalecer sua mente.
Ele mostrava que a chave não está em mudar o que os outros pensam, mas em fortalecer o que a gente pensa sobre nós mesmos. Esse tipo de desafio diário é um exercício poderoso para quem quer se desvencilhar das amarras sociais. Já Diógenes ia além, provocando reações negativas propositalmente, como andar de costas no teatro, só para testar sua própria resistência ao julgamento. Essa atitude pode parecer extrema, mas revela um ponto crucial. Ao encarar de frente o desconforto causado pelo olhar dos outros, desenvolvemos uma blindagem interna. É como se cada reação negativa fosse um peso a menos na bagagem da nossa insegurança. Imagine só. Ao invés de fugir do julgamento, você usa ele para crescer. Aplicar isso na vida real pode ser mais simples do que parece. Experimente pequenas provocações diárias, como usar uma peça de roupa diferente do padrão, expressar uma opinião contrária numa roda de amigos, ou simplesmente dizer não, quando a vontade for dizer sim para agradar. Com essas atitudes, a mente se fortalece, e a dependência emocional da aprovação vai enfraquecendo. E essa jornada de fortalecimento é só o começo para entender o que grandes pensadores têm a dizer. Nietzsche nos convida a olhar para dentro e entender que o verdadeiro desafio é a autossuperação, e não a aprovação dos outros. Ele enxergava a vida como uma batalha psicológica, onde o inimigo mais difícil é a nossa própria insegurança. Ao observar o comportamento humano, ele nos ensina a importância de sermos nossos próprios juízes e mestres, afastando-se das expectativas externas que só atrasam nosso progresso. Isso mostra que, para avançar, é preciso coragem para encarar o que está dentro da gente. Schopenhauer, por sua vez, traz uma visão ainda mais pragmática, sugerindo que devemos encarar a maldade e a estupidez alheias como um verdadeiro campo de estudo sobre a natureza humana. Ele revela que essas experiências são inevitáveis, e ao compreendê-las, podemos nos proteger melhor contra o sofrimento causado pela opinião alheia. Em outras palavras, ao invés de se irritar, podemos usar essas situações para fortalecer nosso entendimento sobre o mundo e sobre nós mesmos. Já Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, solta uma frase que deveria ser mantra para quem sofre com a aprovação externa. Prazer em ser aplaudido por ignorantes é loucura. Essa frase não apenas denuncia a futilidade de buscar aprovação em lugares errados, mas também nos convida a refletir sobre onde realmente devemos buscar reconhecimento. Ele nos lembra que o verdadeiro valor está no que somos, não no que os outros fingem ver. Carl Jung nos presenteia com uma visão profunda ao revelar que muitas vezes as críticas e reações negativas que recebemos dizem mais sobre quem as emite do que sobre nós mesmos. É como se as pessoas projetassem suas próprias sombras, aquelas partes reprimidas de medo, insegurança e angústia, em quem está à sua volta. Entender isso é libertador, pois muda completamente o modo como lidamos com julgamentos alheios, nos tirando da armadilha do sofrimento desnecessário. Imagine aquela pessoa que sempre encontra um defeito em tudo que você faz. A chave para lidar com ela não está em mudar seu comportamento, mas em perceber que suas palavras são reflexos de batalhas internas que ela enfrenta. É como se carregasse um espelho em que não consegue enxergar a própria sombra, então projeta essa escuridão nos outros. Essa percepção cria uma distância saudável, impedindo que o julgamento externo contamine sua autoestima e suas escolhas. Por fim, Jung nos convida a olhar para dentro com coragem e compaixão, reconhecendo nossas próprias sombras para integrá-las. Essa jornada não é fácil, mas é o caminho para uma vida menos dependente da aprovação social. Quando conseguimos acolher nossas imperfeições, deixamos de ser prisioneiros da opinião alheia
e nos tornamos donos do nosso próprio destino. E é exatamente isso que nos prepara para a próxima etapa da nossa reflexão. E agora me diz, quantas vezes você deixou de fazer algo que queria só para não parecer estranho? Quantas ideias brilhantes você engavetou por medo do que os outros iam pensar? Se você se identificou com isso, é hora de parar de viver segundo o script alheio. Já pensou como seria sua vida se você trocasse o medo do julgamento pela coragem de ser autêntico? E se você começasse hoje a praticar pequenos atos de desapego? Pode ser algo simples como usar aquela roupa que você ama mesmo que os outros achem esquisita, ou dar sua opinião sincera sem medo de desagradar. O que você faria se não tivesse ninguém para julgar? Pensa nisso. A verdade é que você não precisa da aprovação de ninguém para ser completo. Você só precisa se aprovar. Agora eu quero te ouvir. Em que área da sua vida você mais sente essa pressão por agradar? Comenta aqui embaixo. Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar quebrando essas correntes invisíveis que te impedem de viver com liberdade e verdade.